Boa noite. Presidente da Câmara faz visita oficial ao chefe do Executivo. Estivemos dialogando aí sobre os projetos que o Executivo futuramente vai mandar para nós, né? Os rumos da nossa cidade e o mais importante, para que os dois poderes aqui de Passo Fundo, Executivo e Legislativo, possam estar alinhados. Essa integração do Executivo com o Legislativo é fundamental para que os projetos sejam melhor apresentados à população, para que a gente consiga fazer o nosso papel, que é trabalhar em prol da nossa querida Passo Fundo. Você vai rever como foi o último grande expediente do vereador Wilson Liu. Fizemos o primeiro mandato, 13 a 16, depois atuamos na assistência social e agora fomos reeleitos, então assumimos como vereador num segundo mandato de busca de construção de política pública. E no segundo bloco você vai assistir uma entrevista com o médico infectologista Gilberto Barbosa sobre o aumento no número de casos de Covid. O presidente da Câmara, vereador Evandro Meirelles, fez uma visita oficial ao chefe do Executivo, o prefeito Pedro Almeida. O encontro foi uma forma de reforçar a união entre os poderes. Durante a ocasião, os dois discutiram a importância de manter a harmonia entre os poderes e trataram sobre projetos que impactam a vida da comunidade. Fomos muito bem recepcionados pelo nosso prefeito Pedro Almeida, com a sua simplicidade, sua hospitalidade de bom gaúcho que é. Estivemos dialogando aí sobre os projetos que o Executivo futuramente vai mandar para nós, né? Os rumos da nossa cidade e o mais importante, para que os dois poderes aqui de Passo Fundo, Executivo e Legislativo, possam estar alinhados, falando a mesma linguagem e fazendo políticas públicas que impactam a vida dos passofundenses. Estamos dispostos a auxiliar, né, tudo dentro da legalidade, cumprindo o nosso regimento da Casa Legislativa e fazer que nós possamos ter uma cidade melhor. O prefeito Pedro Almeida agradeceu a visita. Uma alegria receber nosso presidente Evandro Meirelles, que assume a Câmara de Vereadores nesse ano de 2022, um vereador que tem muito compromisso com a nossa comunidade, que é muito alinhado com a nossa gestão, tem um trabalho sério, dedicado, pessoa simples, mas de coração puro, que eu gosto muito, e tenho certeza que nós estaremos alinhados no ano de 2022 para fazer mais pela nossa comunidade. Essa integração do Executivo com o Legislativo é fundamental para que os projetos sejam melhor apresentados à população, para que a gente consiga fazer o nosso papel, que é trabalhar em prol da nossa querida Passo Fundo. E dando sequência à nossa série de retrospectivas dos grandes expedientes de 2021, vamos rever como foi o pronunciamento do vereador Wilson Liu na sessão plenária do dia 18 de novembro. O vereador Wilson Liu usou o espaço do seu grande expediente para fazer uma retrospectiva de sua trajetória na política, que em 2021 completa 10 anos, e explica sua decisão de ingressar na vida pública. Eu fui padre 25 anos antes de ser vereador, então teve muitas coisas, a gente trabalhou sempre com a população mais pobre, muitas coisas a gente ia trabalhando, sempre tentando socialmente atender, mas a nossa meta era espiritual, nossa missão era espiritual, mas tinha coisas que a gente não conseguia resolver. Então a gente viu que precisava ação política. Isso nos fez dar o passo para que a gente pudesse, aquilo que é coisa espiritual, nós tratar, mas aquilo que precisa de ação política, nós poder. E aí nós fomos eleitos lá em 2012, fizemos o primeiro mandato, 13 a 16, depois atuamos na assistência social e agora fomos reeleitos, então assumimos como vereador num segundo mandato de busca de construção de política pública. Wilson relembrou ainda as ações do primeiro mandato e destacou suas principais contribuições como vereador. Talvez uma das grandes contribuições, o avanço que a gente teve com a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, que era um atendimento a uma resolução da ONU que pedia que a gente trabalhasse para diminuir o índice de incidentes fatais. E nós atingimos a meta e mais, reduzimos bem mais. Passo Fundo avançou muito, nós conseguimos criar um bom espaço e por isso agora no segundo mandato recriamos a frente para ela ser esse espaço de trabalho. Um outro aspecto que a gente conseguiu nesses períodos de crise hídrica e
que cada vez mais se acentua, e a gente sabe que para frente nós vamos ter cada vez mais escassez de água. Ela é um bem infinito, então nós precisamos cuidar. Então nós criamos essa lei que prevê a captação de água da chuva nos novos edifícios públicos. E logo, logo nós vamos estar trabalhando para isso se estender também para a iniciativa privada. Não é mais possível nós captarmos a água, que já é escassa, tratarmos, que a gente gasta muito, e aí quando ela está limpinha, quando ela está potável, nós usamos para lavar calçada, nós usamos para lavar carro, nós usamos para, entre aspas, desperdiçar. E quando é tão fácil captar a água da chuva dos nossos telhados. E aí nós podemos fazer a irrigação de nossas hortas, a lavação de calçadas, mais adiante podemos usar também para as descargas dos banheiros, que esse projeto ainda não prevê, porque ele acarretaria um pouco de despesa, então a gente tirou isso, então é só captação. E isso vai ser um exemplo, um aprendizado muito grande, especialmente nas escolas, para as crianças também. E a indicação que nós fizemos agora para a horta comunitária, e o prefeito nos respondeu com o kit da horta, onde as crianças vão estar atendendo aos pedidos de fato da sustentabilidade, que é mundial esse processo. Então, de nós produzirmos e de forma sustentável, e as crianças vão estar podendo saborear esses alimentos e dali a pouco levar para casa e aprender em casa também. Isso tem um alcance incomensurável. Ainda reforçou sua estreita ligação com a assistência social, que o levou a ser secretário das Sencas entre 2016 e 2020. Aí na assistência social nós podemos, assim, no dia a dia experimentar aquilo que a nossa vida foi inteirinha devotada, de fato, às pessoas mais necessitadas. E aí nós conseguimos atender a política nacional com todos os mecanismos que ela tinha e criamos ainda com o aceite e a colaboração e o apoio do então prefeito Luciano, o programa Meio Inverno Mais Quentinho, que distribuiu mensalmente, durante todo o período que a gente esteve na assistência social, mais de 11 mil peças entre roupas e calçados, que a gente captou da população e reencaminhou para a comunidade. Imagine onde essas pessoas iriam arrumar dinheiro para comprar essas roupas todas. 11 mil peças mês. Calcula isso vezes 12, vezes 3 anos e 3 meses que nós ficamos, você vai ver o montante da generosidade da população e da importância que isso significou para a população mais vulnerável. O parlamentar também destacou as suas próximas ações em defesa dos menos favorecidos e em situação de vulnerabilidade social. Agora nós temos o primeiro projeto que nós temos e está tramitando agora, de nós conseguirmos criar a Semana de Prevenção, de Conscientização e Prevenção à Violência Infantil. Nós queremos que isso entre no calendário do município e que se abra o espaço, porque o novo marco regulatório, de fato, da assistência, ele prevê que possam entrar, além das organizações que já fazem parte da política nacional, que também as instituições religiosas possam fazer parte. Então a gente criar uma grande rede de proteção, de conscientização, para que nossas crianças possam viver alegres, possam viver felizes, possam viver tranquilas, com a certeza de que não serão molestadas, nem fisicamente, nem moralmente, e muito menos sexualmente, que é a grande aberração, o grande câncer da nossa sociedade hoje, crianças sendo molestadas sexualmente. Então, nós achamos que nós podemos dar um grande contributo para a infância, e com isso vem outras políticas que vão dialogar com outros. A vereadora Janaína, por exemplo, está propondo uma série de políticas de prevenção à violência contra as mulheres, então mulher, mãe, criança, então nós vamos ampliando essa grande rede e em última palavra poderíamos dizer assim, de cuidado, de respeito com o cultivo da vida, que é o nosso bem maior. E no próximo bloco nós vamos acompanhar uma entrevista com o médico infectologista Gilberto Barbosa. Ele vai trazer detalhes sobre o aumento no número de casos de Covid em Passo Fundo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão: garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1. Faça da água sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos.
Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura. Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. O Jornal da Câmara está de volta e neste segundo bloco nós vamos conversar com o médico Gilberto Barbosa. Ele é infectologista e também faz parte do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo e vai nos trazer detalhes sobre o aumento no número de casos de Covid, especialmente aqui em Passo Fundo. Boa noite, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, estamos com cerca aí de 4.000 casos ativos aqui em Passo Fundo, mas esse número, apesar de ser impressionante, ele já foi maior. No último sábado, nós tivemos mais de 5.000 casos ativos na nossa cidade. E se nós formos observar os boletins divulgados diariamente pela Prefeitura, a gente percebe um aumento após o final do ano. Por exemplo, no dia 21 de dezembro, tínhamos cerca de 19 casos ativos. No dia 3 de janeiro, eram 147 e 10 dias depois já havíamos passado de 1.200 casos. Para iniciarmos a entrevista, então, que avaliação a gente pode fazer desses dados que eu acabei de mencionar? Olha, a gente sabe, né, que o que está circulando no Brasil, enfim, na nossa cidade, na região, é essa variante Omicron, e ela tem esse perfil, né, de uma transmissão, uma disseminação muito rápida. Essa coincidência, né, desse aumento no início do ano, isso está muito relacionado, né, com a questão das nossas festas de final de ano, né, com o Natal, com a virada do ano, né? Então, se a gente for olhar exatamente essa descrição que tu fizeste, a partir dos primeiros dias de 2022, de janeiro, nós começamos numa curva ascendente ali muito importante. E hoje, o número de casos, vamos dizer assim, acumulados, né, ele é um número grande, né? O que a gente tem observado é que nos últimos dias tem ocorrido uma diminuição dos novos casos. Então, quando a gente olha a curva móvel dos 7 dias, dos últimos 7 dias, ela está numa tendência de descer, né? Eu diria assim que ainda é bastante precoce para a gente fazer uma definição que realmente ela está que está descendo e nós vamos dizer assim, em breve termos um número muito pequeno de casos. Isso é uma possibilidade, porque o que a gente viu em outros locais? Essas ocorrências da Omicron, ela tem um tempo de duração muito mais curto do que acontecia com as outras, com a outra epidemia que a gente teve, né? Ou seja, na maioria dos locais, ela aumenta rápido e diminui rápido. Então, ela tem ficado em torno de 45 dias, né, entre 30 e 45 dias, alguns países levam até 60 dias para aquela curva subir, fazer o pico e diminuir. Então, hoje a gente está, vamos dizer assim, um pouco mais de 30 dias em que a gente começou com um aumento do número de casos. Então, é possível que, vamos dizer assim, nos próximos 15 dias a gente tenha, daqui para frente, uma redução e chegue aí entre metade do mês de fevereiro e final de fevereiro, num número próximo ao final de dezembro, né? No número de casos. Por outro lado, o que a gente vê é que o número de casos em hospital e o número de pacientes mais graves, inclusive de óbitos,
ele demora um pouquinho mais. Então, a gente tem que contar a partir do nosso pico de casos, que foi ali base em torno do dia 28 de janeiro, né? 14 dias para frente, em torno de 14 dias, a gente deve ter ainda um número importante de casos internados e até possivelmente de óbitos relacionados com a doença. O senhor fala dessa alta transmissibilidade dessa variante, mas vemos em outros países uma nova variante. O que a gente pode esperar aqui para Passo Fundo, para o Brasil, enfim? Então, essa nova variante que está, vamos dizer assim, já bem avançados os casos na Dinamarca, nós não temos ainda documentação no Brasil, mas o que a gente viu com todas as outras variantes que ocorreram? Elas acabaram passando por aqui. E essa nova variante, a preocupação é que ela tem uma capacidade de transmissão que é 1,5 vezes maior do que a que a gente está tendo agora. Ou seja, ela vai transmitir muito mais rápido, ela transmite mais rápido, né? Apesar de não ser mais grave, apesar de ter uma boa resposta à vacina, né? Isso é o que está sendo visto lá na Dinamarca. Então, obviamente que infelizmente, a gente tem que estar preparado para que, talvez daqui algumas semanas, no próximo mês, né, não sei exatamente, a gente comece a ter a circulação dessa outra variante, né? Então, de novo, é importante a gente estar com a vacina bem, de preferência, né? Quanto mais gente tiver vacinada, melhor. E pensar que no final de fevereiro a gente tem o carnaval e isso também é uma preocupação para ter um rebote dessas infecções. Ok. Doutor, agora, o que muita gente tem se questionado é o que acontece daqui para frente com essa alta que nós tivemos no número de casos ativos. Então, por exemplo, atualmente nós temos aí cerca de 4.000 casos. Daqui para frente, que nós tivemos muitas pessoas ativas simultaneamente, elas vão estar imunes? Elas vão servir como um vetor para transmitir para as outras pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus? E se elas estiverem imunes, por quanto tempo dura, né, esse quadro, então? Então, olha só, o que a gente sabe é assim, a partir do momento que a pessoa se infectou, então, basicamente, a partir do início dos sintomas, né, a partir do início dos sintomas, a grande maioria das pessoas pode transmitir até o 7º, 10º dia. Dificilmente, depois de 10 dias, as pessoas vão transmitir, a não ser pacientes que tenham doenças mais graves, mas se não, seria até o 10º dia. Independente de você ter sintomas ou não, isso é uma coisa importante. Mesmo que você tenha tido a infecção e não tenha tido sintomas, você tem o risco de transmitir, sim, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão que tu levantaste aí. Então, temos 4.000 casos ativos, e, enfim, são 4.000 pessoas que potencialmente são transmissores da infecção. Basicamente, você vai levar se você se infectar. Se você já teve a infecção, o que a gente sabe é que naquela fase ali, principalmente os primeiros 3 meses, né, a possibilidade de você ter uma nova infecção diminui muito. Não exclui, mas diminui bastante essa possibilidade, né? Então, nesse período de 3 meses, funciona como, vamos dizer assim, uma imunidade boa. O problema é que quando a gente tem uma nova variante, né, então aí você tem, a tua proteção já não é a mesma, né? Então você tem essa possibilidade de, se circular a nova variante, nós podermos de novo estar zerando a nossa, não zerando, mas não tendo uma imunidade adequada como aquela que a gente tem, por exemplo, hoje. As pessoas que tiveram a infecção, teoricamente, elas teriam, nos próximos 90 dias, uma boa imunidade, né, uma muito baixa probabilidade de desenvolver nova infecção. Doutor Gilberto, para encerrarmos então a entrevista, nós estamos aí às vésperas do retorno das aulas aqui na nossa cidade e muitos pais que estão assistindo estão apreensivos
com esse momento, né, onde temos um pico de transmissão do coronavírus. Que cuidados, o que a gente pode mencionar nesse momento, também com relação à vacina, já que também esses mesmos pais ainda acabam tendo resistência ao levar o filho ou não para fazer a dose da vacina, já que essas crianças não estão com o organismo já pronto, né? Ainda estão em desenvolvimento. O que a gente pode falar nesse momento, então, para a gente encerrar? Olha, é uma situação bastante... Quando a gente entra nessa faixa etária, né, de crianças, né, o que a gente tem observado é que há uma preocupação, né, importante dos pais. Eu acho que isso é um comportamento normal, né? Isso, vamos dizer assim, aconteceu sempre quando a gente tem novas vacinas, né? Então, eu acho que esse nível de preocupação está dentro do que a gente espera que aconteça com os pais, né? O que a gente pode colocar é assim, nós temos aí mundialmente uma experiência hoje muito grande com as vacinas, então, milhões de pessoas vacinadas e crianças vacinadas, né? Com um nível de segurança bastante importante, né? Um nível de segurança aceitável, né? E com vamos dizer assim, a experiência, né, desses locais onde a vacina progrediu, e em crianças onde ela progrediu, o fato dela ter um efeito protetor muito, muito grande, né? Voltando a comentar de novo com relação à nova cepa que está circulando, né, em alguns países da Europa e que é possível que a gente vai receber, essa cepa já foi visto que ela responde muito bem à vacina. Nós temos tido alguns casos, se a gente for comparar, né, com o ano passado, esse ano a gente tem tido mais casos de crianças com infecção e mais casos de crianças tendo que ser internadas, né, por conta de que as crianças se tornaram mais vulneráveis. Então, baseado então nesses fatos e um posicionamento muito claro, né, tanto da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade de Imunologia, né, sugerindo, né, que todos façam a vacina, quer dizer, a não ser que tenha alguma contraindicação, e isso vai funcionar, sem dúvida nenhuma, como um fator protetor, não só para as crianças, mas para aquelas famílias onde essas crianças vão retornar, porque o meio, né, o meio da escola é um meio que ele tem uma probabilidade, né, as crianças têm o nível de cuidado dela não é igual ao nível do cuidado do adulto. Então, há uma probabilidade maior de transmissão nesse meio. O que a gente pode aconselhar? Tudo que vocês têm difundido de forma bem importante aí, que é a questão da tentar manter os locais muito bem ventilados, isso é extremamente importante, né? Dentro do possível, manter o distanciamento, usar as máscaras nos ambientes coletivos, né? E higienizar as mãos. Então, isso é o que funciona, isso é o que vamos dizer assim, funcionou até esse momento. Neste segundo bloco, eu conversei com o médico infectologista do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Gilberto Barbosa. Obrigada pelos esclarecimentos. Uma ótima noite. À disposição. Boa noite. E obrigada também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!